Passar aqui o nosso pastor, acabou de chegar. Deus continua abençoando cada um. Queridos irmãos, a todos a paz do Senhor. Obrigado pela vossa compreensão. Mateus capítulo 10, versículos de 1 até o versículo 13. Mateus capítulo 10, versículos de 1 até o 13. Deus seja louvado. Poderemos ficar em pé um pouquinho? Glória a Deus. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, o lebeu, apelidado de Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não entreis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedar-vos, e aí hospedai-vos, aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, deixai a paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém. Assentai-vos, por gentileza. O tema da nossa reflexão bíblica nesta noite é: missão de um discípulo no mundo corrompido. Quem é discípulo aqui? Levanta a mão. Discípulo é um seguidor de Cristo. Então, se você segue a Cristo Jesus, você é um discípulo. Se você olhar direitinho, você está com a Bíblia aberta? Dá uma olhada para os versículos anteriores ao primeiro, ou seja, o 35, 36, 37 e 38 do capítulo 9. Dá uma olhadinha aí. Você percebe que aqui Jesus, irmã Valentina, ele introduz o assunto falando sobre os obreiros. Aqui diz que Jesus andava por todas as aldeias, pregando o evangelho, e curava muita gente e tal. Aí versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Aí aqui é o único pedido de oração, irmã Maria das Graças, que Jesus faz. Sabia disso, Valentina? É o único pedido de oração. Qual é o pedido de oração? Cadê o irmão Fábio? Qual é o pedido de oração que Jesus faz, irmão Cássia e Breno? Vai falar, não é Bento, é Breno. Cássia e Breno. Qual o pedido? O único pedido de oração que Jesus faz? Esse daqui, ó. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aqui,
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já orou a Deus para mandar mais gente para a seara? Geralmente, você sabe quem é que pede? É líder de departamento. Por exemplo, Jean é o líder do departamento musical aqui da igreja. A irmã Isilane junto com ele. Aí está precisando de um músico. Aí não tem. Ah, meu Deus, Senhor, manda, né? Agora, quando tem, já viu? E aquele que acha que é dono do cargo? Esse que não ora mesmo, né? Jesus já está bom, já tem eu aqui, né? Mas se a pessoa ficar doente, a seara é grande, tem lugar para todo mundo, sim ou não? Tem. Só não pode ter crente egoísta. Aí que é o problema, que o egoísta não quer dividir a tribuna para ninguém pregar, só ele é que prega, só ele é que canta, só ele é que toca. O instrumento dele ninguém pega, a classe dela ninguém pode dar aula. Esse aí, irmão Evangelista Júnior, não ora o Senhor da seara, mas todos nós somos servos. E quanto mais ceifeiro tiver, melhor, irmão. Quanto mais pregadores aqui, melhor. Quanto mais profeta, melhor. Quanto mais com dom de curar. Amém? Então, nesse contexto, Jesus falando, rogai. Olha que interessante. Obrigado, companheiro. Jesus, ele, rogai ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara, gente? Quem é? É Deus, é Jesus. Aí ele fala assim no versículo 38, ó, rogai ao Senhor da seara. Ele mesmo fala. Aí, olha só o versículo 1 do 10. Chamando assim os 12, ó. E aí o que ele faz? Ele envia. Ele envia. Assim que ele acabou de orar, ou de fazer o pedido de oração, ele mesmo, como Senhor da seara, agora manda ceifeiro para a sua seara. Olha que coisa interessante. Deus tem interesse, irmã Mariane, Deus tem interesse em levantar mais ceifeiros para a seara. Entendeu? Então aí entramos no capítulo 10. O Senhor da seara. É que ele dá uma missão, mas o tempo não é fácil. E agora nós vamos estudar, irmão Fábio. Eu estava dizendo aqui, o irmão estava chegando, o versículo 38 aí, de Mateus 9, está assim, rogai ao Senhor da seara. É o único pedido, irmão Fábio, de oração que Jesus faz. É o único pedido de oração. Rapaz, coisa interessante, né? Nós pedimos oração toda hora, mas Jesus só fez um. Rogar ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então aqui no capítulo 10, ele diz assim, versículo 1, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos. Irmã Maiane, pode baixar aqui um pouquinho, fazer um favor? Porque parece que está dando um pouquinho de eco. Parece? Glória a Deus. Amém. Ok, então vamos nós. Versículo 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar toda enfermidade e todo mal. Não é interessante isso? Não é interessante? Aí, menina, maravilha. Não é interessante, irmãos? Está assim, ó, curar toda enfermidade e todo mal. Por quê? Tem diferença enfermidade e mal? Curar o mal? Tem diferença? Tem. A enfermidade, ela é de origem, irmã Carla, irmão Luciano, pregador. Rapaz, hoje eu engasguei aqui com o nome do Breno, quase que não consigo falar. Mas olha, tem diferença, irmão Breno? Você que é pregador, tem? A enfermidade, querido professor, nosso irmão Hércules, o senhor que é doutor, aqui tem diferença. Por quê? A enfermidade, ela é física. Mas, presbítero João Bosco, o senhor que é mestre, a enfermidade, mas o mal, como o próprio nome está falando, mal, como doença, mal. Mal, aqui é espiritual. Aqui entra a opressão. Aqui entra a enfermidade de cunho do mal, de espírito mal mesmo, da macumba,
Tem gente que faz macumba para o outro pegar o mal. Isso aqui, ó, é quando a enfermidade, ela tem origem no demônio, ou no pecado, Basta ler Marcos 2. Um homem era paralítico, aquele do telhado, que desce na corda diante de Jesus. Aí Jesus olha para o paralítico e fala: perdoados são os teus pecados. Ué, por que isso? Porque aquela paralisia era, irmã Ju, do mal. Era por causa de pecado. Pecado adoece as pessoas. Pecado fecha a porta. Pecado trava as emoções. Pecado trava a capacidade. Pecado trava a prosperidade. A pessoa não vai para frente. Mas às vezes tem pessoas que não vão para frente por causa de prova. Tem gente que está na prova, é outra coisa, né? Agora veja, hoje a gente no ministério pastoral, a gente encontra e a gente aconselha pessoas, irmã Eliane, irmão presbítero Mateus. E aí, o que acontece? Presbítero Jonas, teve um presbítero que reuniu aqui com a gente um tempo. E eu realmente sentia que aquele irmão, Deus tinha trazido aquele irmão para ficar com a gente. Ele, a esposa, os filhos e tal, e tarará. E a pessoa recebeu viu, Jéssica? A pessoa recebeu uma proposta. Que aqui tem muito obreiro, não estou fazendo nada aqui, foi para outro lugar. Sabe o que aconteceu? A esposa desse rapaz pirou o cabeção, rumou outro homem, saiu, chamou ele na justiça, ele perdeu casa. Eu vou resumir a história. Em 2 anos que ele saiu, muita coisa aconteceu. Entre elas, ele discutiu com uma pessoa. Enquanto ele estava discutindo com um assim, o outro, embriagado, saiu, uma garrafa de cerveja na mão, pá na cabeça dele, afundou o cérebro dele. Afundou, aqui ó, quebrou o crânio. Ficou internado, tá desviado, sem família, sem casa, dormindo na oficina. Olha só, encontrei com ele hoje, falei: rapaz, volta para a Rodovia do Sol, que lá é o seu lugar. Perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu o filho, perdeu tudo. Está tudo. Entendeu? Olha o que é uma pessoa desobedecer ao Senhor da seara. E eu dizia para a pessoa assim, estava junto, que estava conversando com mais gente perto, outras pessoas, e eu dizia assim: se eu fosse olhar assim, se eu fosse olhar as minhas ambições, né, eu teria tomado tantas outras decisões, mas eu prefiro submeter à vontade do Senhor. Eu estou muito feliz debaixo da vontade do Senhor. O Senhor me trouxe aqui para Derrodossol. Eu estou no centro da vontade de Deus, não tenho dúvida nenhuma. Deus está fazendo na Rodovia do Sol um verdadeiro rebuliço. E eu estou dando glória à toa. Estou todo alegre. Estou feliz. Porque é aqui que o Senhor quer que eu esteja, é aqui que eu vou ficar contente da vida. Amém? E aqui, irmão, olha que povo. Sexta-feira, qual a igreja que está cheia assim? Que a igreja está cheia. O povo alegre. Jesus operando na vida dos crentes. Fizemos numa quinta-feira, e quando as mulheres... Quase 100 mulheres estiveram aqui ontem. Valentino teve que se virar nos 30, tadinha, para arrumar comida para o povo, né? Até o Fábio ficou sem a janta, coitado. Mas foi por uma boa causa, Fábio, perdoa aí. Deus abençoe essa família, nossa gratidão esta noite. Mas sabe o que é isso, irmão? A gente entender aqui, quando nós somos servos de Deus, escuta, nós não fazemos o que a gente quer. Sabia disso? Você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? A gente não faz o que a gente quer. Nossos planos, irmão Breno, é colocado diante de Deus. Às vezes, eu até quero fazer isso, fazer aquilo.
Eu já contei aqui os irmãos Diácono Marcos. Eu ouço dentro de mim, irmã Marinalva, assim, ó, alguém falando lá dentro de mim, assim, ó, não vai não, não faz não, fica onde você está, aqui, fica quietinho. Eu ouço essa voz dentro de mim, é a voz do meigo e poderoso Espírito Santo. Crente tem que aprender a obedecer o Senhor na seara. Ah, mas eu estou no banco. Meu amigo, mas se Deus está deixando você no banco, fica quietinho que o tempo de honrar vai chegar. Amém? O importante é estar no centro da vontade de Deus. É muito importante isso. Então, muito bem. Versículo 2. No versículo 2 está assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos. Aqui, pastor Márcio, é a primeira vez que aparece a palavra apóstolo no livro de Mateus. O nome apóstolo, literalmente, no grego, literalmente, a palavra apóstolo, viu, Júlia? Significa enviado. Enviado. Aqui no texto, lembra que Mateus está escrevendo para quem? Qual é o público que está sentado ouvindo? Mateus está escrevendo, e na mente de Mateus, quem é que ia ler o Evangelho? Os judeus. Judeus eram descendentes de quem? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tinha 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó. E agora aqui, ó, Jesus também chama 12 apóstolos. E nesse contexto, assim como para desenvolver a antiga aliança, Deus levantou 12 patriarcas, irmão João Bosco. Agora aqui, na nova aliança, ele levanta 12 apóstolos. E o nome apóstolo, nesse contexto, significa alguém enviado com a mesma autoridade de quem envia. Prestou atenção? Missilene? Apóstolo é a pessoa que é enviado ou enviada com a mesma autoridade de quem envia. Por isso é que o Senhor Jesus fala assim, ó, versículo 1, tendo escolhido, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades, deu poder, outorgou poder, autoridade a eles. Então, o Didaquê, quem já ouviu falar nisso? Didaquê, aí ó, Rebeca está anotando tudo. Sheilane fez o curso de teologia, mas ela só fez um médio, né? Não lembro do Didaquê. O Didaquê é a doutrina dos apóstolos comentada, escrita. Não tem lá? Isso aqui é a doutrina dos apóstolos, da comunhão, não tem? Em Atos. Tinha um livro, a doutrina dos apóstolos. E qual era o nome desse livro? Didaquê. O Didaquê. É que os apóstolos ensinavam. Tá? Didaquê. Não é inspirado, tá? O Didaquê não é inspirado, não. Pelo Espírito Santo. Tá? Inspirado é a Bíblia. Didaquê não. Tá? Então, o Didaquê diz que apóstolo são profetas itinerantes. Agora veja, olha o que o Didaquê diz, que apóstolo é um profeta itinerante, e já o termo apóstolo no grego, na gramática grega, significa apóstolo é aquele que é enviado. Note que apóstolo não tem nada a ver com ser superior ao pastor. Tem gente que acha que o apóstolo é superior ao bispo. Aí tem o apóstolo, o bispo e o pastor. Tem gente que acha isso. Mas biblicamente essa hierarquia não existe. Isso é coisa de homem. É invenção, é vaidade, é religiosidade.
Nós somos servos de Cristo. O pastor é o principal servo dos irmãos da igreja. O menor de todos vós é o pastor. Ele tem uma responsabilidade gigante. O pastor não pode achar que é maior. Aí se titular apóstolo, que é mais grande. Não, não existe que é maior ainda. Não tem isso. Mas grande está errado, né, de português. Então, é só para esclarecer isso, que esse negócio de apóstolo, de bispo, como título, presbítero Mateus, de superioridade, isso é antibíblico. Antibíblico. Isso não tem respaldo. Ok? Não tem respaldo. Hoje, o apóstolo é o missionário. O missionário, hoje o missionário, Luceni, é o apóstolo. Porque apóstolo é aquela pessoa que é enviada. Se a pessoa tem um lugar fixo para trabalhar na igreja, trabalha em lugar fixo na igreja. Tem uma igreja e lidera essa igreja, essa pessoa não é apóstola. Porque o apóstolo, ele é aquele que é enviado para fazer uma missão. Ok? E obviamente, tem mais autoridade quem envia do que quem é enviado. Tá? Então, só para desmificar essa questão. O Senhor, quando envia os discípulos, aí tem aqui o nome de todos eles. Versículo 3, versículo 2 e 3, o Senhor chama pelo nome. Aqui nós aprendemos que quem chama as pessoas, chama pelo nome. Deus conhece o teu nome. Segundo lugar, quando você estuda cada apóstolo, você vê que eles são de temperamentos, irmã Carla, diferente. Eles são de, irmão Francisco, eles são de temperamento. Pedro era sanguíneo. Sabe o que é sanguíneo? Aquele camarada precipitado, fala alto, quer se aparecer, ele chega assim, ei, sanguíneo usa roupas fortes, fala alto, fala forte, conta história. Só que o sanguíneo, ele também toma iniciativa. O sanguíneo geralmente é líder. Pedro, essa era sanguíneo, você tem ideia? Pedro era sanguíneo. Deus usa sanguíneo, então não usa. O poder do Espírito Santo caiu sobre os crentes. Pessoal, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre os discípulos. Eles começaram a falar em outras línguas. Juntou logo a multidão. A multidão os viu falar em língua. Uns começaram a falar que estavam bêbados. E Pedrão ouvindo. O sangue do Pedrão foi esquentando. E outros falavam que eles estavam embriagados. Outros falavam que eles estavam bêbados. Outros falavam que eles estavam ficando doidos. E o Pedro levanta. Pedro não queria saber. Vai longe, irmãos. Ouvi-me. Pedro fala. E Pedro toma logo à frente. Esse pessoal aqui, não estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Isso é que está acontecendo aqui. É o que foi que o profeta Joel falou. Derramar nos últimos dias, derramarei sobre vós Espírito Santo, e Pedrão começa a pregar. E cheio do Espírito Santo, e que prega, e terminou a pregação. Pedro, ousado. Aí o pessoal, quebrantado de coração contrito, que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro, crê no Senhor Jesus Cristo, arrependei-vos. E aí, a cerca de 3.000 almas se convertem. Por quê? Por causa do temperamento do Pedrão. Pegou aí? Temperamento do Pedro. Então, aqui, cada apóstolo tinha uma personalidade, um temperamento diferente. E o Senhor conta com todos. Escuta, sabe o que significa? Você que está aqui esta noite, você que não é muito de aparecer, você que é dos bastidores, mas você também que fala alto. Como nós temos, por exemplo, aqui uma irmã, que é a irmã Nilda, fala alto, ela chega chegando, né? Como eu também que sou a mesma coisa, falo alto, né? Então, são pessoas com temperamento assim, mas escuta, Deus tem uma obra na vida dela também, na tua vida também, que é quietinho, que chega sem ser visto e quer sair sem ser notado. Já viu? Quem era esse pastor? O tal do João. O João era assim, o apóstolo do amor, João.
ele era assim, tranquilão. Até para saudar os irmãos, ele falava devagar: filhinhos, esta é a última hora. Porque vez que vem aí o anticristo. Filhinhos, não pequeis. Mas, olha, se vocês pecarem, tem um advogado que é Jesus Cristo, justo e tal. Pedro era assim, Pedro já dava 2 tapas na mesa. Entendeu? Era o Pedro. Agora, escuta, Deus conta com você e Deus sabe o teu nome. Ele sabe o teu nome. Aleluia. E ele envia os 12, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dessa gente, né? O que eu queria falar era, versículo 7: indo, pregai, dizendo. Esse verbo, indo, é interessante, né? Indo, não é parado. Indo, e o Radassa? Indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Vou falar um pouquinho sobre o reino dos céus. Aí o versículo 8: curai os enfermos. Quem ia curar os enfermos, gente? Quem ia curar? Os discípulos. Por quê? Porque eles tinham recebido de Deus autoridade. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Aqui tem discípulo do Senhor. Aleluia, amém? Então, vocacionado pelo Senhor, Deus também está te chamando e te dando autoridade. Autoridade também. Então, Deus chama pelo nome os apóstolos e o Senhor os dá autoridade. Quando Deus chama, Ele dá autoridade. Quando alguém não tem autoridade da parte de Deus, divina, essa pessoa pode ser que ela não tenha um chamado de Deus para aquilo que está fazendo. De repente tem chamado para outra coisa, né? Que tem gente também que quer ser o que não chamou, que Deus não chamou. Agora, quando nós olhamos aqui para esses versículos, primeiro nós vemos que o Senhor ele chama os discípulos e eles dão uma missão. Essa missão era fácil? Não era fácil. Vamos ver por que não era fácil. Antes de falar das dificuldades, nós temos aqui a rota. O Senhor destinou onde eles deveriam passar. Versículos 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho. Estabeleceu a rota, sim ou não? Agora, gente, aqui, presta atenção numa coisinha. Vocês já repararam, viu, Elaine? Você já reparou que Jesus, que Deus, Ele é muito detalhista, né? Hein? Ele chamou, falou o que ia fazer. Ó, vocês vão, pregue, expulsa demônio, cura, e depois falou até o caminho que a pessoa ia seguir. Gente, o que isso nos ensina? Em primeiro lugar, dependência de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na tua obra? O que o Senhor quer que eu faça na tua obra? Que às vezes a gente chega, por exemplo, imagina que eu seja carpinteiro. Senhor, os bancos é comigo, que eu sou carpinteiro. Mas será que Deus não tem uma outra coisa? E se Deus tiver uma outra coisa para te dar? Você vai fugir? Que aqui ele fala, irmão, até a rota. Vocês vão pelo caminho. Não ireis pelo caminho dessa gente, da gente. Nem entreis em cidade samaritana. Quer dizer, vocês não vão em cidade dessa gente, é gentia, que não era judia. Não entrem nos caminhos das pessoas que não são judeus, não entrem. Também não vá em samaritano, que é judeu misturado, não faça isso. Aí, versículo 6, mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ah, é? Israel tinha ovelha perdida? Tinha.
os de casa também precisam ser resgatados. Tem gente perdida dentro da casa, sabia? E Deus também nos envia essa gente, viu, Sheila? Nos envia essas pessoas. Ide as ovelhas perdidas. Quem se perde, temos que ir atrás dessas pessoas, irmão João Bosco. Precisamos ir atrás dessas pessoas. E agora olha, as ovelhas, vem cá, não era ímpio? Ele estava mandando atrás de ovelha, não é bode, indo atrás de ovelha. Irmão, a gente tem que ir atrás de ovelha também? Não era para ser preciso, né, ir atrás de ovelha, né, irmão Luciano? Era para as ovelhas vir para a igreja, o aprisco, não era? Fala a verdade, presbítero Jonas. Mas o Senhor também levanta gente e envia as ovelhas. Hoje alguém me pediu, pastor, será que tem como alguém fazer um culto lá em casa? Tem, meu filho, tem sim. Então tem ovelha que precisa de a igreja ir lá na casa dela, fazer um culto. Não estou dizendo que está perdido, não é isso. Mas tem gente que precisa de ajuda, socorro, né? Deu para pegar aí? Ok, Jesus sabe e ele envia as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, por que o Senhor faz isso? Por que ele fala, não entreis no caminho dos gentios? Por que Jesus fala, ele está fazendo discriminação de pessoas? Será? Não, é que no plano de Deus tem prioridade. Tem gente que é prioridade. Os de dentro de casa, os que se perdem, é prioridade. É prioridade. Jesus, ele estabelece a prioridade. Escuta, não tem missão que tem sucesso se nessa missão não tiver prioridade. Sabe por que você vem no culto de ensino hoje? Cansado, hein, irmão João Bosco? Porque você sabe, hoje de sexta-feira, irmã Maria, é dia de faxina. Não, irmã Cida? Sexta-feira é dia de faxina. A Mariane está ali, ó, com o olho fundo, com fome, tadinha, nem jantou. Com uma barriga, aqui estou escutando, fazendo trovoada, mas é porque é prioridade. É brincadeira, gente. Nada disso. A menina acabou de comer uma picanha, um alface. Só proteína purinha. Você não come arroz branco. Isso é fitness. Vai nessa. Aleluia. Agora veja. Voltando aqui. Prioridade. Na obra de Deus precisamos ter prioridade. Não adianta a gente sair dando tacada para todos os lados. O que é prioridade na minha vida espiritual? O que é prioridade na casa do Senhor? Essa semana vamos visitar, mas qual é a prioridade? Vamos ir à favelinha, ganhar o pessoal de lá? Se tem crente que está precisando de visita, sumido, que não vem mais à igreja porque acha que vai servir Jesus em casa, esse povo precisa de visita, sim ou não? Precisa, prioridade, né? Então quando Jesus fala para eles não ir nos gentios e nem no samaritano, ele estava estabelecendo prioridade. Não era discriminação, era prioridade. Tipo assim, hoje vamos nessa missão, os outros outro dia iremos, mas hoje a missão é essa, ok? Pegou? Muito bem. Versículo 7, quando fala aqui no versículo, ide pregai, é chegado o reino dos céus. Lembra que nós falamos aqui, irmã Landinha, reino do céu e reino de Deus, tem diferença. Reino do céu e reino de Deus. O reino dos céus é o aspecto externo, dispensacionalista, dispensacional, não tem as dispensações, é a implantação do reino externo. Implantou primeiro era a inocência, depois consciência, governo humano, patriarcal, veio a lei. Isso aí era o reino dos céus sendo implantado. Agora veio a graça, isso é o reino dos céus. E o reino de Deus? Aí é o aspecto interno. O reino de Deus é o mundo espiritual.
O reino de Deus é o invisível. O reino de Deus, ele não tem fim. Ele é eterno. O reino de Deus. O reino dos céus, ele está sendo implantado no coração dos homens em cada época. Mas o reino de Deus, ele é superior. Ok? Então, essa aí mais ou menos a diferença. Jesus falou, vá aos filhos de Israel e dizer, é chegado o reino dos céus. Por quê? Era a vez deles ingressarem na graça, porque ele é dispensacional. Agora encerra a lei e chegou a graça. Gente, é chegada a graça, por isso é chegado o reino dos céus, que ele é implantado por etapa. Ok? Muito bem, é o reino dos céus. Aí nesse reino tem a missão, é curar, expulsar demônios, de graça receber, de graça dai. Agora, quando fala de graça receber, de graça dai, olha o versículo 10. É o 10? Não é o 10 não, é? É o 10. 10. Não, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em outras palavras, digno é o obreiro do seu sustento. Aqui, o Senhor Jesus os enviou, e aqui é uma lição de total dependência. Vá e confie em Deus. Agora, o obreiro que trabalha na obra, ele precisa receber dessa obra. É isso que Jesus está falando. Não leve, não tenha nada. Sabe por que Jesus falou isso? Porque todo mundo que vai para a obra, levando alguma coisa, ele quer voltar, ele quer desistir. A maior tentação é desistir. Você já ouviu falar assim, olha, passe a ponte e coloque fogo nela? É isso. Porque se você deixar a ponte, você vai se arrepender, você vai passar a mesma dificuldadezinha que tiver, você vai querer voltar. Mas se você não tiver a casa para voltar, a roupa para vestir para voltar, se não tiver, você tem que ficar lá mesmo. Entendeu? É isso que Jesus quis dizer. Pegou? É para você ir sem pensar em voltar, que o Senhor vai suprir tudo. Amém? Eu vou terminar mais cedo. Os irmãos hoje parece que estão mais cansados do que outros dias. A provisão vem do Senhor, o sustento vem do Senhor. As dificuldades agora enfrentadas quando Deus levanta. Versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de... Como é que está aí? Lobo. Aqui, irmãos. Irmãosiana, é difícil obra. Por que que tem gente, irmãos amados, viu, Carlinhos? E qualquer coisinha aqui na igreja, o irmão me olhou com a cara feia, não volto mais dessa igreja. Por que que tem gente assim? Porque não entendeu que ele é ovelha enviada no meio de... Você entendeu agora? Quando pisar no seu pé, esquenta a cabeça não, irmão Valentino. Levanta a cabeça. Nós somos, Sheilane, enviados, ovelha no meio de lobo. Agora, irmão, sinceramente, eu ainda aqui na Rodovia do Sol não detectei quem é lobo, não. Mas se nós somos enviados como ovelha no meio de lobo, nós somos. Agora, se alguém for lobo, esquenta a cabeça não, deixa que Jesus vai tratar com lobo. Que lobo, como é que Jesus trata com lobo? Ovelha ele cuida, agora o lobo é na pancada, irmão. Lobo, o pastor mete a pancada no lobo. Mas não é o pastor Wallace, não, é o pastor das ovelhas, Jesus de Nazaré. Ele é pancada que ele dá em lobo. Se alguém quiser ser lobo, meu filho, espera a pancada, porque, né? É isso. Só que Jesus está falando, eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Gente, Jesus é tão maravilhoso que ele consegue encontrar virtude até na cobra. Qual é a coisa boa que tem na cobra? Se me perguntasse, eu ia falar o couro. O couro, fazer bota.
né? Eu ia falar isso, fazer bolsa. Mas Jesus, ele ultrapassa isso. Ele fala, sede prudente como a serpente. E simples como a pomba. Quando a pessoa quer dar muito desperto, no rebanho do Senhor se dá mal. Porque o mandamento é ser simples. Esse é o mandamento, seja simples. Quando o camarada que achou o tal, tá pensando o quê, meu irmão? Eu tenho a teologia, hein? Eu fiz bacharel. Ai, meu Deus do céu. Coitado. Seja simples como a pomba. Prudente como você bem. Prudente. Como é que é o prudente? O prudente vê o mal de longe e se afasta. É o prudente, né? O prudente se prepara, ele se antecipa. É o prudente. Então Jesus aqui ele fala dos desafios então enfrentado na missão. Na missão. Nos versículos 17, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão a sinédrios, e vos açoitarão nas sinagogas. Ao 18, e sereis até conduzido à presença de governadores e reis, por causa de mim, para lhe servir de quê? Aqui, a coisa começou a ficar difícil. Calma, é Jesus que está te enviando, até juízes, governadores. E aqui, não, olha o versículo 19 agora, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Na mesma hora, irmão Hércules, o Espírito Santo é que vai nos colocar a palavra na boca para falar. Aqui, quando você estiver no médico, quando você for falar com advogado, com juiz, com autoridade, quando Deus colocar na sua mente a palavra, fique com vergonha do evangelho não, fale. O que tem de médico que se converte pela pregação de crente simples? Lá em Portugal, tinha lá um centro de recuperação, centro de recuperação, e uma médica, ateia, começou a trabalhar nesse centro, ali, ela trabalhava num posto, num PA, próximo ao centro de recuperação. As pessoas iam fazer os exames, fazia nesse PA, esse pronto atendimento. E aí, pessoas com exame que tinham pegado cada droga, pegavam hepatite C. Você sabe que hepatite não tem cura. Aí, pegava hepatite, fazia o exame, constava. Aí, daqui a pouco, no outro exame, não constava nada. Aí, quando não constava nada, e a pessoa começava, que hepatite deixa a pessoa pálida. A pessoa começava a ficar com cor, começava a engordar, começava a ficar bonito. E aí, a doutora ficava assim, e aquelas pessoas simples. Sabe o que acontecia? Era um centro de recuperação cristão. Aí ele falava, olha, doutora, a doutora pegava o exame, mas eu não estou primeiro. É porque se passa desse exame. Aí o cidadãozinho lá simples falava assim, foi Jesus que me curou, doutora. Foi Jesus que me curou, eu estava no culto. Eu comecei a transpirar, e começava a contar o testemunho. Foi o primeiro, o segundo, o terceiro. Isso aconteceu? Irmão, presbítero João Bosco, aquela mulher, aquela médica, chorando, aceitou a Jesus como Salvador. Está vendo aí? Por quê? Porque pessoas simples começou a pregar para ele e falar, isso é Jesus. Quantos médicos falam, vai morrer? Aí o crente fala assim, doutor, a última palavra, o senhor pode dar a palavra, o senhor é médico. Mas eu sou crente, eu sou servo do Senhor Jesus. A última palavra é o meu Deus que vai dar, hein? Aí o doutor, quando volta, rapaz. Quando o João Vitor estava nas últimas no hospital, a médica me chamou e falou, pai, se apega a Deus mesmo. Porque por nós não tem jeito, é só um milagre. Só um milagre, só Deus pode fazer alguma coisa pelo seu filho, viu, pai? Falou assim, o que nós poderíamos fazer, já fizemos. Aí eu pensei comigo, então é com ele mesmo, é com Jesus.
departamento de Jesus. Coloque na UTI de Jesus. Ele chega, aplica uma injeção, 2 ml, sangue do cordeiro. Aleluia! Alguém chega no consultório, doutor, advogado, Jesus de Nazaré. A causa é difícil, Jesus só dá uma carimbada. Aleluia! Está entendendo? E aqui ele falou: quando for levar, não pensei do que havia de falar, porque na hora, olha o versículo 20: porque não sois vós quem falará, mas quem é que vai falar por nós? Quem? O Espírito Santo falará por vós. Agora, para o Espírito Santo, irmão Gediel, falar por nós temos que estar cheios dele. Amém? Nesta noite, o Senhor está enchendo a tua botija. Nesta noite, o azeite do Espírito Santo está sendo derramado sobre você. Aleluia, sobre nós. E se em algum momento passando por luta, nos levar ao tribunal, é para nós testemunharmos. É para nós testemunharmos. Falar de Jesus. Crente fala de Jesus. Crente que não fala de Jesus, que não dá testemunho de Jesus, crente que é agente secreto de Jesus, esse crente está desviado. Porque crente fala de Jesus para o comandante, fala para a patroa, fala para o filho do pai, fala, quer mandar embora, manda, mas eu falo de Jesus, acabou. Está entendendo? Aleluia! Isso é discípulo de Jesus. Essa é a missão de um discípulo em um mundo corrompido. Foi isso que Jesus fez. Enviou esses discípulos, chamou-os de apóstolos no mundo corrompido e preparou-os para isso. Vocês vão. Eu envio vocês como ovelhas. Escuta, não esqueçam, você é ovelha. Você é enviado como ovelha. Lobo como é que é? Como é que se fala isso? Rosna, né? Rosna. Isso é rosna? É lobo rosna, não sei se é assim que fala. E ovelha? Aí alguém ia dizer, berra. Não, ovelha é muda. Lembra, hein? Ovelha não reclama, hein? Ovelha não reclama. Ovelha não fica falando mal do patrão. Ovelha não arruma problema na escola. Ovelha não sai no tapa com ninguém, não. É ovelha, rapaz. É ovelha. Você vai calado e na hora certa é o Espírito Santo que toma a tua boca. E não toma a tua boca para xingar, não, tá? Porque tem gente que xinga e depois com a cara mais limpa, mais lavada, desculpa a expressão, cara de pau, vem pegar na ceia. Aleluia! É boca suja. Toma vergonha, rapaz. Muda de postura. Tá entendendo, né? Ih, pastor, agora você bateu demais. O chicote foi. Não, irmãos. Veja, é ovelha. O Senhor nos envia como ovelha. E na hora que tiver que falar alguma coisa, tem que saber, eu vou ser boca de Deus. Quem vai me usar é o Espírito Santo. Você pode até... Uma vez, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Uma vez um camarada falou umas gracinhas com a minha esposa. Casadinho de novo. Camarada, assim. Fiquei pau da vida com ele. Aí peguei a minha esposa, eu ia buscar, né? Ele era o subgerente de uma empresa. E a minha esposa era tesoureira. E ele entrava na tesouraria, ficava só ela, ficava lá, falando piada de baixo calão. E ela séria, para ver se ela ria, né? Ela era a última a sair. E esse camarada é tão sem vergonha que andava ficando com as meninas lá dentro do ambiente do supermercado. Depois todo mundo ia embora, ele ficava agarrando as meninas lá, fazendo um monte de coisa que não presta. Acho que ele pensava que a minha esposa era sem vergonha, só pode. Aí ele chegou e falou umas gracinhas com ela. Ela me contou, como mulher fiel, claro.
E eu fiz de conta que estava tudo certo, mas por dentro de mim só Deus sabe, né? E aí, cheguei lá, no serviço da minha esposa, peguei ela assim, levei ela até o carro e falei assim: amor, só um pouquinho, fiz de conta que esqueci uma coisa. Peraí que eu só vou falar um negócio com o rapaz e já volto. Cheguei lá no carro e voltei. Olhei para a cara do elemento e disse: ô rapaz, que negócio é esse você falar isso e isso e isso da minha esposa? Aí ele: não falei nada, você está querendo dizer que ela é mentirosa, rapaz? Aí ele saiu do balcão assim: rapaz, você quer o quê? Bem assim, ó, do meu lado. Aí eu peguei e falei assim, eu olhei para a cara dele e falei assim: olha aí, ó, a autoridade do cidadão no céu. Ô rapaz, você está achando que eu vim aqui para sair no tapa com você parecendo dois moleque? Falei assim: não, rapaz, eu não vim aqui para sair no tapa com você, não. Eu vim aqui para conversar com você de homem para homem, rapaz. Negócio de dois moleques que saem no tapa rolando aí, não. Que isso? Ainda dei um sabão nele ainda. Eu falei: olha, eu só exijo que você respeite a minha esposa, rapaz. Aí eu falei: outra coisa, nós não somos inimigos não, viu? Vou voltar aqui, vou passar aqui e vou continuar falando com você. Quero saber se você ficar com a cara feia pro meu lado, não. Falei com ele. Quero saber se você ficar com a cara feia pro meu lado, não. Eu sou pastor, eu sou crente, mas eu sou homem, entendeu? Falei com ele. Pronto. Fui embora. No outro dia cedo, cheguei minha esposa lá. Ele foi logo lá, todo murchinho, entrou dentro do escritório dela, a pedir desculpa. Ninguém errou. E começou a inventar umas rodinhas lá. Aí a minha esposa botou ele no lugar dele logo. Eu já conheço a peça. Mas assim, como crente, sem xingar, sem fazer escândalo, sem ir pro tapa. Não. Botei no lugar dele ainda. Ainda falei: sou crente, hein, rapaz? E não quero saber de você, para de falar comigo, não. Tá vendo? Sabe o que é isso? É ovelha. Ovelha não precisa xingar. Aí aqui diz a Bíblia, ó, é o Espírito Santo que usa a gente. E o Espírito Santo usa a gente para colocar as pessoas no lugar dela. Sabia disso? Um dia chegaram para Jesus e perguntaram a ele, experimentando ele: aí Jesus, vamos ver se ele sabe, o batismo de João. Não, fizeram uma pergunta lá, fizeram uma pergunta para Jesus sobre. Aí Jesus é que fala. Eu só sei que eles fazem uma pergunta a Jesus e Jesus responde assim: ó, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João é do céu ou é dos homens? É de Deus ou dos homens? Aí eles cochicham lá e falam: não sabemos. Aí Jesus: também não vou responder vocês. Aí eles saíram, Jesus colocou eles no lugar deles. Então Jesus era firme, com autoridade, cheio do Espírito Santo. E o crente é assim. O crente não precisa de rebaixar o nível. Crente não precisa baixar nível, xingar os outros. Aqui não tem ninguém assim não. Mas em outras igrejas, tem marido que fica nervoso com a esposa, que está com ciúme, xinga ela, xinga a esposa. Tem esposa que está nervosa, xinga o marido, xinga palavrão. Ou então, tem esposa que está limpando a casa, aí o copo cai e quebra, aí ela solta aquele palavrão. E depois vem participar da ceia. Não, irmão, não é assim. Por quê? Porque nós somos, no reino, nós enfrentamos desafios. Mas é como cidadão do céu. Amém? Irmãos, eu estou tranquilo aqui. What time is it, please? Ok. Thank you. Eu estou olhando, ali eu estou olhando só os minutos, olha lá. Eu estou olhando e falando 8h30, 8h20, 8h20, não sai de 8h20. Vamos terminar. Atividades de Jesus. Olha, quando Jesus envia, vamos encerrar. Quando Jesus envia, versículo 17, 18, 19, versículo 19, versículo 20 que eu acabei de ler. É o Espírito Santo que usa a nossa boca, versículo 21. O irmão entregará a outro irmão. Aqui,
Olha o desafio da missão de um discípulo. Se alguém dentro da sua casa te decepciona, está vendo aqui, ó? Um pai entregará o filho entregará o irmão o outro. Desafio familiar, versículo 22. Odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será. Você tem uma missão, e na missão você deve perseverar até o fim. Pai, mãe, marido, pode querer atrapalhar, sabia disso? Pode querer te atrapalhar, e até sente ódio pela gente. Aqui, ó. E odiados sereis. Tem gente que acha só porque é crente, todo mundo vai ficar ser seu amiguinho. O politicamente correto. Coitadinho, não leu a Bíblia. Só o fato de você ser evangélico, só o fato de você ser cheio do Espírito Santo, quem é do diabo vai te odiar. Sabia disso? Tem gente que não gosta de você de graça. Você nunca fez nada contra a pessoa te odeia. Sabe por quê? Porque ela é das trevas e você é da luz. Você pertence a Deus, ela pertence ao capeta. É isso mesmo. Você está cheio do Espírito Santo, ela está cheio de demônio. Tem gente assim. Ela diz a Bíblia, odiados sereis. Ó, não é forte a expressão? Gente, crente é odiado. Irmão, não fica querendo agradar o mundo, não. Tem gente que fica querendo usar certas coisas para agradar o mundo. É que lá na escola, que no trabalho. Meu irmão, eles vão olhar para a gente como quadrado mesmo. Eles vão achar que nós somos antiquados mesmo. Não fica. Um dia alguém falou para a Sheilane: você está muito irmãzinha. Mas essa irmãzinha que nós estávamos fazendo compra, a moça olhou para ela e pediu conselho conjugal. Foi ou não foi? Você é crente, não é, moça? Então, já sei que com você eu posso me abrir. Começou a se abrir para ela, fazendo a compra ali, ó, a caixa. Tá vendo? Se não parecesse irmãzinha, você queria o quê? Que parecesse o quê? Prostitutinha? Você queria que aparecesse o quê? Uma safadinha? Você quer que aparecesse com o quê? Com quem você quer que apareça? Apareça com empresária. Apareça como uma mulher chique, não sei o quê. Meu irmão, você está muito enganado. Se você é cidadão do céu, você parece com o rei do céu. Aleluia! Se você é do céu, a sua etnia, como o pessoal falou de Pedro, Pedrão, a tua fala te condena, hein? Será que a tua fala te denuncia? Ou a tua fala parece mais que o pessoal da favela? Tua fala parece com servo, ou a tua fala parece que é de mundano? Qual é o perfil da tua fala? Qual o teu perfil? O pessoal te odeia? O pessoal os mundanos lá. Odiados sereis, Jesus falou. E quando vos perseguir nessa cidade, fugir para outra. Não gosta de você no trabalho, não, vai para outro. Deus abre outra porta. Pegou? Aleluia. E versículo 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Se matar e perseguir a Jesus, se tiver inveja de Jesus, será que não vão ter de você? Será que não vão ter de mim? Vão ter sim, irmão, faz parte. E eu fico todo besta, todo bobo. Eu sou servo de Jesus, sim senhor. Gostou bem, não gostou, o problema é seu. Porque eu estou indo para o céu e eu sou discípulo de Jesus. Eu até disse, irmã Carla, estou terminando. Eu até disse assim, eu me identifico mais com protestante. Eu não conheço negócio de evangélico, isso aí tem um monte de gente falando que é evangélico, um monte de ator aí, fala que é evangélico com a vida toda torta. Evangélico. Esses dias entrevistaram uma pessoa que tem comportamento homossexual. Ele perguntou, você é o quê? Eu sou evangélico. O cabelo falou, então o evangélico está na moda. Mas eu sou protestante. Que eu protesto contra o pecado, contra o inimigo, contra a vida torta. Protesto. Estou nem aí. Aceitou bem, não aceitou, paciência. Profeta denuncia. Sim ou não, irmão? Pronto. Jesus
A identidade dos discípulos está identificada com o seu mestre. Acabei de falar. Perseguiram Jesus, vão perseguir a gente. Falaram mal de Jesus, vão falar mal da gente. E quando isso acontecer, fica alegre. Se entristeça não, que você está no caminho certo. Agora, quando o pessoal começar a aplaudir muito você, cuidado. Jesus traz espada e não conforto. Versículo 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Até o 36 aqui. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai. Sabe o que é isso aqui? Quando o evangelho chega, transforma a vida das pessoas. Quem quer que a pessoa vá para o baile, a pessoa não quer ir mais para o baile. Por quê? Aí a casa já está dividida, O outro que ia para os copos, para a cachaçada, já não vai mais, porque Jesus, o evangelho chegou ali. Então Jesus falou, eu vim para fazer a divisão mesmo. Separar quem é do mundo, separar quem é do céu. Separar quem é salvo e quem é ímpio. Separar, Jesus vem, é isso aqui que ele está fazendo, trazer a espada, que é para dividir, porque nem todo mundo numa casa vai querer servir ao Senhor, e aí você vai se tornar pessoa não grata, ok? Mas, por último, agora encerrando, há uma recompensa para os que são enviados, versículo 40, e aqui, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Está vendo aí? O patrão que deixa você trabalhar lá como justo, ele vai receber galardão, porque tem na casa dele um justo, tem na empresa dele um justo, um profeta. Está entendendo? Há uma recompensa do céu. Agora, o pior de tudo é quando o patrão recebe o camarada como crente, o bicho é mentiroso, dá prejuízo ao patrão. O patrão sai e ele fica mochibando em vez de trabalhar, preguiçoso. Qualquer coisinha mete o patrão na justiça. Esse não é cidadão do reino. Eu não estou dizendo que se a pessoa for injustiçada que não pode recorrer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o mal empregado, o preguiçoso. Entendeu? É isso que eu estou falando. Agora, se você for profeta de Deus mesmo, você chega lá e a bênção chega com você. Aleluia, é isso que Jesus está falando. Versículo 42, qualquer que tiver dado só o que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Irmão, ajudar crente é a melhor coisa que tem. Tem uma promessa do céu. Aleluia. Se você dá um copo d'água fria a um dos discípulos de Jesus, haverá uma recompensa. Amém? Então, não é só luta. Então, não é só estar no meio de lobo. É também receber e também ser abençoado. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Estou perdido aqui por cada hora, estou sem a hora. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé?